pessoal, tudo bem? Sejam muitos bem-vindos a mais um programa do Estação Turismo, toda segunda-feira, às 11h30 da manhã, lá no canal do YouTube. Já segue a gente lá durante a semana nas redes sociais do 14 News, inclusive às sextas-feiras está passando a reprise lá no programa do 14 News, então acompanhe a gente, muita novidade, muitas dicas, muitas entrevistas, muitos temas bacanas. E hoje, Rose Camargo comigo mais uma vez. Tudo bem, Rose? Tudo bem, Ju? Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Estação Turismo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Eu fiz um passeio com a Ju na Arte Convívio Artesanatos e hoje o tema vai ser esse. Vamos viajar um pouquinho nesse lugar maravilhoso que vocês vão se encantar, né, Juliana? Nossa, gente, nós fomos na Arte Convívio, fomos muito bem recebidas ali pela Débora e toda a equipe. A Arte Convívio, para quem não sabe, é uma ONG especializada em artesanatos e pessoas que têm transtornos mentais, né? Então, qual é o objetivo ali da ONG, né? É incluir essas pessoas com transtornos mentais na sociedade de alguma forma. Então, essas pessoas, elas vão no local, elas fazem artesanato, elas aprendem uma profissão, né? Então, ali tem a professora de costura, tem a professora de mosaico, tem a professora de encadernação, de bonecos. Então, assim, eles fazem muita coisa. E o mais legal, gente, é que eles recebem um salário para isso. Eles têm horário de entrada, horário de saída. Então, eles vão, né, Rose, aos poucos, se engendrando, né, participando da sociedade de alguma forma. E um trabalho maravilhoso, gente. Se vocês visitarem lá, uma coisa mais linda que a outra. É, muito linda. Dá vontade, assim, de pegar um de cada um e levar tudo embora. E as pessoas, né, trataram a gente super bem, o pessoal, muito. Né? Com o pessoal contando pra gente ali qual é o trabalho que eles fazem, né? Sim. Todo mundo muito feliz que a gente foi lá. Tem uma loja lá, vocês podem ir lá comprar os produtos lá. Também tem o site. E o Cinho, mostra a foto que a gente ali. Ó, o pessoal, né, Rose, que recebeu a gente. Sim, esse pessoal é todo o pessoal que trabalham lá. Tem um pessoal também que faz, né, o artesanato que tá lá também. Tanto os instrutores quanto os trabalhadores, né? Sim. E os trabalhadores são essas pessoas que têm transtornos mentais e trabalham lá fazendo artesanato. Olha, ele é muito legal, né? Esse aí é um querido. Esse foi um vaso que ele fez, sim, né? Uma criatura linda mesmo. E olha o vaso que ele fez. Ele tava todo feliz que fez esse vaso de mosaico, né? Sim. Outra foto, Wilcinho, pra gente. Outro trabalho de mosaico. Olha que coisa mais linda. Não dá vontade de levar embora pra casa? Todos os trabalhos que eles fazem. Tudo isso tem na loja lá deles, que tem a loja. Aí quem quiser conhecer e ir lá comprar, fica ali perto do Café Tesouro. Depois vai estar o endereço certinho no vídeo. Isso, e ó, essa placa é muito importante, né, por uma sociedade sem manicômios, né, então, a ONG lá deles tem essa bandeira, né, incluir essas pessoas na sociedade e banir os manicômios. A gente foi lá, fez esse passeio e a gente vai passar agora a entrevista do pessoal para vocês conhecerem um pouquinho desse trabalho incrível da Arte e Convívio. Wilcinho, roda aí o vídeo. Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu e a Juliana estamos aqui na Arte Convívio em Botucatu. A gente vai falar sobre um projeto de uma ONG e tá aqui a Maria, que vai falar para vocês um pouquinho mais sobre tudo isso aqui. Depois a gente vai mostrar todo o espaço para vocês, que é um espaço lindo, maravilhoso, tem cada coisa linda, maravilhosa aqui. E ela vai contar um pouquinho para vocês sobre tudo aqui, como funciona. Dá para você contar pra gente, Maria, um pouquinho como funciona tudo isso? Eu vou pedir ajuda para as universitárias. E aí, assim, ó, a ONG, na verdade, ela foi fundada pensando na lógica do cuidado para as pessoas que sofrem psiquicamente, né, que sofrem mentalmente, do cuidado em liberdade, né? O que a gente faz aqui é o SUS, né? A gente aqui executa a política de saúde, que é a Lei 8.080, mas especificamente a Lei da Reforma Psiquiátrica, e que no eixo de reabilitação psicossocial, né, a gente está no eixo 7.
que é garantir direito ao trabalho, direito à renda, direito à convivência. E aí, assim, a gente aposta na questão, assim, do potencial das pessoas. A gente, ao invés de falar de doença, a gente fala de saúde o tempo todo. A gente promove saúde o tempo todo, né? Então as pessoas vêm para cá, são usuários. Aqui a gente não usa o termo paciente, porque assim, até na questão dos termos a gente fala em dignidade, em cidadania. Então para nós são trabalhadores. Né? São trabalhadores, porque com isso a questão não é só a nomenclatura, mas é o sentido que isso tem para o outro que vem aqui conhecer. Então quando entra aqui, o espaço é gostoso, é muita energia positiva, é muito investimento dessa equipe que está aqui, do pessoal que trabalha à tarde, é muita energia dos usuários, dos trabalhadores. Então, assim, é um serviço que ele é diferenciado, né? Ele é diferenciado porque, assim, aquilo que a gente falou, a gente aposta no potencial criativo das pessoas, a gente aposta na possibilidade que cada um tem de executar. Todo mundo é capaz de fazer coisas, né? Se a gente der oportunidade. O que falta para o ser humano é oportunidade. Se você der oportunidade, todo mundo cria, produz, né? Então aqui as pessoas, a gente recentemente fez uma exposição, não sei se as pessoas souberam, mas assim, que foi na Pinacoteca, que é loucura com amor se cuida, né? Então assim, loucura, doença mental tem cura? Não tem, mas tem cuidado, né? E cuidado faz a diferença. A gente acredita nisso e a gente faz isso todos os dias, né? E quem está aqui, tá? Porque está com isso enfonhado, né? Dentro de si, né? Porque é uma entrega. Você sair do papel da psicóloga, da assistente social, né? Que aqui a gente da terapia ocupacional, daquele que é esperado, e ir além, né? E acreditar no ser humano de forma global, de forma integral, né? E aí, assim, quando vocês virem para cá e comprarem alguma coisa, tem que pensar assim, que o recurso que entra aqui é devolvido para eles. E as pessoas que estão aqui, com certeza, estão dando menos gastos, porque eles não estão tanto no serviço de saúde. A gente comprova cientificamente que essas pessoas não são mais internadas, e quando são, a internação é diferenciada. Então a gente acredita e luta pelo fim de todos os leitos psiquiátricos desse país, né, de todos. Né? Eu vou aproveitar para fazer a nossa luta, de fazer o nosso espaço de resistência. A gente acredita no fim dos manicômios, lutamos por isso, né? E a gente prova todos os dias que é possível. Dê oportunidade para as pessoas, acreditem nelas, que elas são capazes de fluir. Né? E a gente só vê gente aqui com muita potência. E aí, assim, aquilo que para as pessoas às vezes é negativo, né, que é o sintoma, para a gente faz parte. A gente recebe e aceita as pessoas nas suas diferenças. Gente, Amém. Vamos apresentar uma de cada uma? Vamos. E qual o seu... Gente, vamos apresentar uma de cada uma, que é uma equipe aqui, né? E falar um pouquinho sobre o que elas representam e fazem aqui nessa ONG, nesse projeto. Débora. Débora, tudo bem? Oi, Conta um tudo pouquinho pra bom? nós. Eu sou Débora, eu sou psicóloga aqui na ONG e eu coordeno o núcleo de mosaico, também um grupo chamado Dedos de Prosa, e recebo os residentes aqui, que vêm aqui fazer formação aqui conosco. Então eu queria apresentar um pouco o mosaico, que é o núcleo que Claro. eu coordeno, né? A gente pode fazer assim, aí cada um vai apresentando. Vamos. Vamos aqui. Então aqui, ó, a gente tem alguns vasos de parede, né? Uma diversidade de vasos de parede. A gente tem alguns vasos aqui no estilo bolinhas coloridas do Zozô. O Zozô é uma pessoa que participou durante muito tempo conosco e ele tinha o corte de bolinhas. Então a gente usa bolinhas em vários vasos que a gente faz. Ó, então tem vários aqui que são com as bolinhas coloridas do Zozô, que também foi uma possibilidade de alguns iniciantes começarem na técnicas apenas de colar, inicialmente, para aprender a fazer essa colagem. Né? Então aqui a gente tem também alguns vasinhos, a gente tem a parte de baixo da loja, né? Então a gente consegue aqui, tem uma parte de arte sacra, Muito legal. né?
Então, assim, um pouco aqui do trabalho do mosaico aqui embaixo, né? E aí como que é o trabalho que você faz com eles lá embaixo, que eu vi você fazendo? Bom, então é isso, né? Eles chegam aqui, muitas vezes sem saber fazer nada, né? Mas eles vão aprendendo um com o outro e a gente vai incentivando essa questão da criação, do desenvolvimento da técnica mesmo de mosaico. Então, eles vão aprendendo um com o outro, eu vou orientando e vou também estimulando, né, esse potencial criativo neles. Se desenvolvendo, né? Também a gente tem aqui os cadernos, né, que são... Esses são os cadernos, que é feito pelo Navegando na Arte, que é uma oficina de encadernação. Eu sou Ellen, sou terapeuta ocupacional e a gente tem vários produtos, né? Então a gente tem um produto mais tradicional, que a gente faz todo artesanal e com alguns momentos uma ajuda do maquinário mais para furação e guilhotina, né? Então tem esse e também temos o bordado em papel. Que é muito lindo, né? Que o bordado em papel, até vocês vivenciaram um pouco o pessoal bordando, fazendo. Então a gente tem toda essa coleção, né, que hoje a gente colocou de uma forma mais fácil do pessoal ver. Então tem bordo em flores. E aí vocês ensinam eles a bordar? Isso, o meu papel é organizar, né, essa oficina que tem 14 integrantes, né, 14 artesãos. E eu vou ensinando, a pessoa vem e a gente vai mostrando como é que faz passo a passo e de acordo com o que eles vão adquirindo a técnica, a gente vai deixando um pouco mais difícil, dando um desenho mais elaborado. Então é feito, né, toda a furação, então todo o bordado. A oficina de costura é uma parceria, faz toda a costura em volta, né, para depois voltar para a gente conseguir fazer a furação, colocar o bloco. Fazer a encadernação. Isso. Muito legal. Temos também cadernos com pauta. E eu queria mostrar esse armário aqui, que ele mostra um pouquinho das vertentes que hoje a gente busca, né? Então tem muita coisa, a questão da luta antimanicomial, da busca pelo direito, né, pela igualdade racial. E tem de bicho, tem casa, tem flores. Muito legal. Tem um pouquinho de cada aqui nessa parte. Né? Temos vários cadernos, também temos a outra parte que é do caderno brochurado. Né? E também antes da Sofia falar um pouquinho, tem essa parte que a gente desenvolveu junto com um projeto com o pessoal do turismo, que são os pontos turísticos de Botucatu. Essa é uma pequena parte dos produtos que o pessoal vem buscando para levar de lembrança. Muito legal. Então a gente tem... Eu vi, tem o Rubião, né? Tem a Igreja Matriz. Isso, a Igrejinha de São Cristóvão, a Pinacoteca. Muito bacana. Né? Então esse parabéns, é um trabalho viu? artesanal e a minha função dentro da oficina é descobrir o talento de cada um e encaixando dentro das encomendas e da produção, e eles vão fazendo e ter autonomia de produzir, de estar, e as questões do trabalho, né, das responsabilidades, horário, função, cooperação, como que está com o grupo, essa dinâmica. Parabéns, viu? Gente, tudo bem? E aqui a gente está com a Alessandra, também faz parte aqui da área da ONG Arte Convívio. E a Alessandra vai estar falando pra gente um pouquinho sobre qual o papel dela aqui nessa ONG. Então conta pra gente, Alessandra, o que você faz aqui. Meu nome é Alessandra, eu sou assistente social, né, e coordeno a oficina de costura. A oficina de costura, a gente tem várias faces dentro dela, né, então nós temos dos brinquedos pedagógicos, né, que nós temos para crianças, as bonecas, né, as bonequinhas que são chaveiro, mas que viram também uma delicadeza. Nós temos almofadas, jogos americanos, toalha de banho, bolsas, né, aquelas bolsas pintadas, as bolsas pintadas à mão. Tem também eco bag, temos cestos organizadores. A oficina de costura, então, ela tem várias faces e tem o bordado, né? Tem o bordado à mão,
Isso é a parte da máquina e tem todo um bordado à mão que elas fazem. Crochê, os biquínis. E todos têm transtorno mental. Todos têm transtorno mental. E como que é o seu trabalho com eles em relação a isso? É Quando eles tranquilo? chegam, né, é tranquilo, assim. Quando a gente faz entrevista, então a gente tenta ver qual é a habilidade que cada um tem dentro do que a gente oferece aqui das oficinas. Quando as pessoas vêm para a oficina de costura, algumas têm habilidade para crochê, ou para tricô, ou para máquina, outras não. E é nesse tempo que a gente vai vendo. Então, assim, se a pessoa não tem habilidade, a gente vai ensinando, né? A gente vai fazendo com que a pessoa perceba aquilo que ela tem. Muitas falam, olha, eu não consigo. A gente fala, não consegue. É com o tempo que a gente vai conseguindo, com dedicação. E assim, quando chega, a pessoa não sabe, depois você vê que tem vários bordados que se transformam no meio do caminho. Para quem não sabia nada, até hoje saber. Então, tem gente que não sabia nem enfiar a linha na agulha. Hoje é uma bordadeira assim de mão cheia. Então isso pra gente é muito transformador e enriquecedor. Quando o jeito que a pessoa chega que não sabia e como ela se transforma e como ela, não só pelo bordado, mas pelo vínculo que se forma com as demais pessoas da oficina, com os coordenadores também, então com todo mundo. Então aqui assim, a gente não tem uma coisa assim de quem é, lógico, sabe quem é a assistente social, quem é a psicóloga, quem é a TO, quem é a presidente, mas a gente trabalha muito de igual para igual. Então a gente senta todo mundo junto na mesma mesa, a gente conversa, a gente ri, a gente chora junto. Se envolve, então, né? Se envolve. Então o vínculo que a gente cria é um vínculo que é verdadeiro, não um vínculo assim que saiu dali para a porta fora, não tem mais. Não, elas mandam mensagem, ligam. Então a gente tem um vínculo muito bom. Bacana. E eu acho que assim, com o fazer, né, conforme elas vão fazendo, vão crochetando, vão bordando, a gente vai conversando e muitos assuntos vão surgindo da vida, né, do dia a dia. E isso faz com que assim, as pessoas acabam se envolvendo e se dedicando mais. Então tem umas assim que falam assim, eu vou vir só uma vez por semana. Tá bom. De repente tu começa a vir todos os dias. Né? Por conta, veio como transforma aquilo, né? E a pessoa também vai ficando com uma visão também de pertencimento, né? Pertencimento, de a sociedade, né? Também, né? Que a gente faz isso, de autonomia, né? De resgatar algumas coisas que estavam perdidas lá atrás, né? Tipo assim, de se sentir útil, porque muitas falam que não se sentem. E a gente resgata tudo isso na pessoa, com um vínculo, com a dedicação. E com o trabalho, né? Com o trabalho. Então a gente tem muita coisa, nós temos muita coisa na oficina de costura. Então, né, os jogos americanos, né, que são feitos com crochê, né? E é muito lindo também, né? Essas... Daí tem toalhas pra cá, temos as almofadas bordadas que estão pra lá também, que são lindas, que também são toalhas, caminheiro, avental bordado, pano de prato, né? Os aventais. E tudo isso quem faz são todas elas. São todas as pessoas que têm esses transtornos mentais. Isso, são os trabalhadores, que são os trabalhadores. A gente não chama de paciente nem de usuário. Sim. A gente chama de trabalhadores, porque eles vêm para um espaço de trabalho mesmo, né? Porque acho que como a Ellie já deve ter falado, a Débora já deve ter falado, a gente tem horário de entrada, horário de saída e a questão de trabalho mesmo. Não venho hoje porque fui no médico, mandar o atestado médico. Legal. É um trabalho, né? Por quê? Porque muitos vão sair daqui para o mercado formal. Ou não, às vezes vão abrir alguma coisa na casa, mas isso faz com que criem essa regra dentro deles. E com essas regras a gente já colocou muita pessoa no mercado formal de trabalho. Então foi com isso que a gente acabou ajudando muitos a estarem lá fora. A gente fazer essa regra, né? Essas regras realmente de trabalho. Parabéns, viu? Tem mais almofada, se vocês querem. Gente, tudo bem? Aqui tá a Sofia, mais uma professora. Ela é professora que participa aqui da ONG, aqui da Arte Convívio. E Sofia, fala pra gente o que você faz aqui para contribuir com a sua ajuda aqui com o pessoal. Então, eu sou professora de encadernação também. Só que aí eu ensino a encadernação com costura, né? Que diferente, por exemplo, dessa aqui que a Ellen faz, essa aqui tem a encadernação com espiral, né? Sim. E aí, a que eu ensino são essas
que são costuradas. Ah, que lindo. Então a gente faz aqui vários bloquinhos com folhas e aí a gente junta os bloquinhos e faz uma costura. E depois tem a parte da colagem da capa também. Gente, olha, tudo isso aqui é feito à mão, tudo artesanal, né? Sim. E como que é o seu Os trabalho? trabalhadores que fazem aqui eu ensino e eles fazem também. Sim. E como que é o seu trabalho com eles, né? Porque eles são pessoas que têm problemas, como que a gente fala? Problemas mentais, transtornos mentais. E como que você trabalha com eles nessa questão? Olha, a gente vai bem devagarzinho, com bastante paciência, olhando cada pessoa, as dificuldades. Então tem que realmente, olhando como uma pessoa normal, que cada um tem as suas dificuldades, tem que ir conversando e com humor. É uma coisa bem, uma relação mais de igual para igual que a gente tem aqui. Sim. Então é bem tranquilo, é bem gostoso. E aí a gente vai sem pressa, vai aprendendo com o tempo, sabe? Eu sempre deixo bem claro para eles que eles têm tempo deles de fazer. E é isso. E eles têm facilidade de aprender? Às vezes tem um pouquinho de dificuldade, mas eles sempre conseguem. Sempre conseguem. Contas, a gente dá um jeito. E muda bastante, né? A mentalidade deles, a desenvoltura, ajuda bastante nessa parte mental, né? Eu tô aqui há pouco tempo. Eu cheguei em janeiro, então aqui, o pessoal tá aqui há 30 anos, então assim, me sinto bem nova aqui. Mas já vê toda a diferença do trabalho, né? Um diferencial no comportamento deles, no jeito que eles lidam com as coisas. Bacana. Muito bonito o trabalho, viu? Tá muito chique esse caderno. Aliás, tá... Olha a Juliana aqui toda indecisa. Eu vou comprar um livro. Quero falar do livro. Toda indecisa, gente, para escolher alguma coisa aqui que não tem como escolher, porque é muita coisa, né? A gente fica perdida. Loucura com amor se cuida. Olha, gente, que fala aqui do trabalho deles, de todo esse trabalho que eles fazem muito bacana com essas pessoas que têm transtorno mental. E aqui eles dão dignidade para essas pessoas. Um trabalho, uma profissão, fazer um artesanato, dá para essas pessoas realmente uma vida ser produtivo, né? E dar um pouco mais assim de propósito na vida dessas pessoas. É um trabalho muito legal, viu? Gostaria que todos viessem aqui para conhecer. Arte Convívio. Sim, gente, olha, cada coisa linda. A gente fica louca aqui perdida no meio de tanta coisa bonita que tem. Se vocês quiserem conhecer mais, pessoal, venham aqui, depois eu vou deixar o endereço certinho para vocês, tá bom? Olá, pessoal. Gostaram da entrevista? Vocês viram que trabalho maravilhoso, Arte Convívio. A gente vai deixar aqui no link, né, na descrição do vídeo, para vocês acompanharem o Instagram da Arte Convívio, o endereço da Arte Convívio, para vocês irem lá, conhecer a loja, conversar com o pessoal. O livro é maravilhoso, o artesanato é maravilhoso, as pessoas lá são incríveis, então vale a pena vocês irem lá conhecer. Eles fizeram recentemente uma exposição na Pinacoteca, né, dessas obras de arte, desses artesanatos, né, que o pessoal produziu. Agora não tem mais, mas sempre tem, né, exposições, né, então vocês acompanham lá pelo Instagram o trabalho deles, as exposições, fazer as compras. Foi muito legal o passeio, né, Rô? Foi maravilhoso, Ju. Excelente. Então tá bom, pessoal. Agora, com vocês, o nosso quadro maravilhoso com a Rose Camargo e a parte cultural. Agenda Cultural. E aí, já sabe o que fazer nos próximos dias? Então, confira a agenda e pega essa dica no Estação Turismo. Olá, pessoal! Então vamos lá com a agenda cultural. Como a gente já está mais no finalzinho do mês, então não tem muita coisa, mas o que tem eu vou dar a dica aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá para o Max Pfeffer de Pardinho. Tá passando ali na tela a imagem do Max Pfeffer. No dia 24, às 14 horas,
Vai ter um bate-papo lá em celebração aos povos originais, gente, da cidade, junto com o Cristiano. Ele é um músico, compositor e escritor indígena. No dia 24/6, às 15 horas, lá no Max Pfeffer também, a estreia de uma roda de samba, gente. Quem que não gosta de samba? Vai ter os clássicos dos anos 70 e 80 com o grupo Mão no Samba. Vai ser estreado lá no Max Pfeffer, em Pardinho. Que dia que vai ser, Rô? Dia 26/4, Ju. Vai ser estreia. Olha só que legal. Bacana. Né? Pra quem gosta de samba. Então, gente, a gente vai lá para Bofete agora. No dia 21 do mês de abril agora, Bofete vai estar completando 143 anos. Vai ser o aniversário da cidade. E eu vou passar para vocês o que vai ter de bom lá. Então, no dia 21/4, que é o aniversário da cidade, às 7h30 da manhã, vai ter a feira artesanal, para quem gosta de artesanato. Às 9 horas da manhã, vai ter a missa de ação de graças. E às 10h30 da manhã, vai ter viola e violeiros da cidade de Bofete. Daí, no dia 22/4, vai ter às 7h30 da manhã, também a feira artesanal. Depois, às 8 horas da manhã, vai ter zumba, para quem gosta de zumba. Olha que Juliana, legal para dançar. Dançar um zumba, olha eu que gostoso. eu sou, Rose, o pessoal vai para um lado, eu vou para o outro. Eu sou super descoordenada. 9 horas da manhã, vai ter leitura na praça, para quem gosta de leitura. Às 10h10 da manhã, acústico com amigos de Bofete. E às 21 horas, né, é o show, vai ter o show lá, de amigos de Bofete. Dia 23/4, gente, desculpa. Às 7 horas da manhã, vai ter a concentração da mountain bike. Às 7h30, vai ter de novo a feira artesanal. Às 8 horas, vai ter a largada das mountain bike. Às 10 horas, vai ter Muay Thai e Jiu-Jitsu. E Jiu-Jitsu. E às 14h30, leitura na praça. Muito legal a programação de Bofete, né? Legal, né? Depois a gente tem que fazer um programa aqui, um episódio especial para falar de Bofete, né? Pois é. E, gente, Botucatu não vai ter muita coisa agora no final do mês na agenda cultural, mas eu vou dar uma dica para vocês aqui de onde vocês podem estar indo fazer um passeio. Uma delas é aí, ó, a fazenda do Café do Lajeado, né? E acho que tem a próxima imagem, Ursinho, que é a Pinacoteca aqui de Botucatu. Daí depois a gente vai ter também a igreja de Rubem Júnior. Tem vários pontos turísticos aqui na cidade que dá para você estar indo fazer um passeio. Fora isso, a gente vai ter também a igreja de Santo Antônio, o bairro da Demétria. Essa daí é a Bioloja. Tá lá no bairro da Demétria, gente. Tem muita coisa lá para vocês verem. Esse daí que a Juliana tá falando é a Bioloja. Mas fora isso, tem várias coisas lá no bairro da Demétria também. Depois, tem também eu já falei da igrejinha de Santo Antônio, já, né? Já. Depois, vamos lá... Vamos ver aqui. Para as cachoeiras. Para as cachoeiras aqui de Botucatu. Que aqui a gente tem muita cachoeira, então cachoeira dá para escolher, né? Essa primeira cachoeira que está passando aí é a cachoeira da Pavuna. Isso, essa cachoeira da Pavuna, Rose, é uma fazenda que tem 5 cachoeiras para fazer trilha. Então, é um programa bem legal para fazer. Olha que delícia. A gente vai passar uma outra cachoeira aqui, que é em outro lugar. Essa aí é a cachoeira da Marta, gente. Olha que coisa linda. Mais uma cachoeira. Essa aí é a cachoeira lá da Indiana. Que coisa linda também, né? Já foi nessa, Ju? Já, fui em todos. E a próxima cachoeira é a cachoeira da Canela. A Canela também são 3 quedas. Essa é a primeira. Então, gente, para quem não tem o que fazer aqui em Botucatu, tô dando uma dica para vocês de vários lugares que vocês podem passear, passar um dia gostoso. E ficou aí a dica da
Rose Camargo para vocês. E até o próximo programa, se Deus quiser. Com mais dicas, né, Gil? É isso aí. E aí, já sabe o que fazer nos próximos dias? Então, confira a agenda e pega essa dica no Estação Turismo. Então, pessoal, voltamos. Hoje o programa foi um programa que a gente foi um programa diferente, né? Como vocês puderam ver, a gente fez um passeio externo, né? A gente gravou externamente. Lógico que talvez não tenha ficado muito bom, né? A nossa gravação com os nossos celulares, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Da Arte Convívio. Espero que vocês tenham gostado também da agenda cultural da Rose. Ela deu aí algumas dicas de passeios para fazer aqui na região de Botucatu, igreja, restaurante, cachoeiras, e aqui é o nosso jornal turístico, né? Sempre uma dica, uma história, uma entrevista, tudo sobre a região da Cuesta, com muita cultura, muita história e muita coisa bacana para vocês conhecerem, né, Rose? É isso aí, Ju. Então, como é que é o nosso recadinho? Gente, entra lá no YouTube, se inscrevam, bota lá no sininho. Sigam a gente também no canal do Instagram. Rose Camargo, oficial. A Juliana Gomes. Sigam também o Instagram aqui do 14 News. E fiquem por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Botucatu e região, com as dicas nossas de turismo e cultura. E no próximo programa, mais dicas, mais lugares legais para vocês. Muito obrigada. Boa noite, boa tarde tchau, tchau. ou bom dia. Tchau, tchau.